Tenho novidades boas sobre a questão do isolamento social aqui na Polônia. Claro que eu não quero que isso seja, de maneira alguma, algum tipo de comparação com a questão no Brasil, né, gente? A gente sabe que cada país está lidando de uma maneira e como a gente começou o isolamento bem antes, né, do Brasil, porque os focos aqui na Itália e na Espanha, eles acabaram tomando uma proporção muito grande, né? Então, os países aqui da Europa, eles adotaram medidas bem antes, né, do que no Brasil, por exemplo. Então, eu acho que agora, hoje é dia 18, né? Eu acho que agora deve fazer aproximadamente uns 2 meses já que a gente tá nessa questão de ficar em casa. Eu até gravei um vídeo para vocês, né, falando sobre as medidas que o governo tinha adotado aqui e tudo mais. Depois, no outro vídeo, eu falei para vocês que as medidas tinham ficado um pouco mais rígidas, né, que agora a gente só pode sair na rua, nos locais públicos de máscara. Então, a gente estava meio que seguindo essas recomendações. Ai, a tua mãe entrou. Dá um oi pra ela. Olá! Oi, família. E... Tudo bom? Ele é tímido, gente. Ele não gosta de aparecer. E aí tá, né? E aí a gente tava acompanhando, eu tava falando pra vocês. Mas aí essa semana saíram novas medidas, né? E eu achei que seria legal compartilhar, porque são medidas que meio que dão. Ih, por que ficou ali como mensagem retratada? Não, acho que ela puxou. Vê aí, o moderador. Não, ela que tirou. Que meio que dão um ânimo, pelo menos para quem já tá aqui, né? Eu até deixei o site aberto aqui para ver para vocês, mas a novidade é que o governo já está vendo estratégias para a gente ir gradativamente saindo dessa questão do isolamento mais radical, vamos dizer assim, entre parênteses, tá? E aí nessa semana eles colocaram uma notícia, né, dizendo que isso vai acontecer em 4 etapas. Então eu vou aproveitar esse vídeo para falar sobre isso, pelo menos agora no começo. E eu achei bem interessante porque realmente, né, essa questão, tanto o isolamento quanto o retorno, né, à vida normal, vamos dizer assim, tem que ser feito com bastante responsabilidade. Então, o que eles determinaram? O uso da máscara continua, tá? Da máscara ou qualquer coisa que cubra boca e nariz, aí um lenço, um cachecol, uma máscara de pano, uma máscara cirúrgica, enfim, né, fica a critério da pessoa, mas eles vão começar gradativamente a retirar algumas coisas. Então, isso está aqui no site do governo, eu até vou deixar aqui no chat daí para alguém, para quem quiser olhar, ou de repente para quem estiver olhando depois. E aí eu abri aqui, né, para falar para vocês, e aí o Google Tradutor ele traduz, né, pro português, fica mais fácil da gente entender. Então diz assim que a partir do dia 20 de abril, então depois de amanhã, algumas regras serão alteradas, tá? Então, e que essas regras, né, essas restrições, elas vão acontecer em 4 estágios. A primeira etapa começa agora dia 20 de abril. Então, o que diz aqui, tá? Que a partir de segunda-feira, 20 de abril, mais pessoas poderão fazer compras em lojas ao mesmo tempo. Antes a gente estava com limitações de pessoas, né, para entrar em determinados supermercados, equivalente ao número de caixas, e tinha também a restrição que das 10 ao meio-dia era o horário específico para idosos, e a partir do dia 20, então, o número de pessoas, né, que vai ser permitido de entrar nas lojas, ele vai ser multiplicado por 4. Então diz assim, ó, o número de todas as caixas registradoras ou pontos de pagamentos multiplicado por 4. Então
dá para ter mais gente dentro do supermercado, o que vai evitar também as filas que estavam acontecendo, né? Porque às vezes a gente quer uma regra acaba causando um efeito colateral, né? Que era das pessoas fazerem fila para entrar no supermercado e aí acaba que aglomera também, né? Então, eu acho que vai ser positivo. E também nas lojas, né? Como vai aumentar o número de pessoas, então eles pediram que nas lojas que deve haver pelo menos 15 metros quadrados de espaço por pessoa. Isso daqui eu não entendi, eu acho que deve ser um erro de tradução, porque o Google traduz, né? Mas nem sempre fica perfeito. Mas eu acredito que eles devem ter contado quantas pessoas podem ficar, né, em determinada loja, porque tem lojas que são muito grandes, tem supermercados que são muito grandes, quantas pessoas devem ficar para cada metro quadrado para a gente continuar com aquela distância segura, tá? Aí depois ele segue assim falando, vida social, tá? Porque a gente não estava podendo sair nem para caminhar. A gente não estava podendo sair nem para caminhar, então agora eles vão abrir, né, os parques e aqui diz florestas, mas eu acredito que sejam parques para recreação. Eu até tava discutindo isso daqui com umas amigas que moram aqui também e a gente entendeu que apesar de falar aqui para fins recreativos, né, e aí ele continua falando aqui, eu acredito que seja só para fazer uma caminhada, fazer uma corrida, fazer um exercício, andar de bicicleta. Eu acredito que aqui ainda não seja a fase de poder fazer um piquenique no parque ou se juntar com a família, né, porque acaba causando aglomerações. Mas se a pessoa quiser dar uma caminhada, fazer um exercício de bicicleta, ela vai poder estar aproveitando dos parques para isso, tá? O que é maravilhoso, né? Porque os dias estão muito bonitos e às vezes a gente sair para dar uma caminhada já dá uma melhorada no humor, né? Não dá para ficar tanto tempo dentro de casa. A gente já tá há bastante tempo. Então, achei legal. Aí ele segue falando sobre cultos religiosos. E aí aqui diz que o número de pessoas que poderão assistir às missas ou outros ritos religiosos dependerá da área do templo, tá? E aí ele determina que tem que ter, eu acho que para cada 15 metros quadrados, isso aqui, né? Isso. Né? Uma pessoa para cada 15 metros quadrados. Então eu acredito que eles devem, de repente, senta uma pessoa mais para cá, a outra tem que sentar mais distante, mas as pessoas vão poder voltar a frequentar as igrejas, né? Observando isso, claro. E também uma outra coisa que eles tinham restringido, né? Que era para os menores de idade, que não estavam podendo sair sem a supervisão, sem a supervisão de um adulto. A partir daí do dia 20, eles podem vão poder circular, né? Mas sempre respeitando a distância, tá? Essa é a fase 1, que é o que a gente vai começar a viver a partir do dia 20. Eu não vou ler todas as fases porque vai ficar muito cansativo, tá? Mas aí no site vocês podem observar e de repente eu posso ir comentando elas a partir do período, né? Porque aqui, apesar deles terem montado essas etapas, a única que tem início agora é a primeira. Por quê? Porque eles vão ver como é que a população vai se comportar, como é que as coisas vão acontecer, se vai aumentar muito o número de casos, se não vai, e aí a partir disso eles vão, né, dar seguimento às outras etapas, tá? Mas é bem interessante, assim, porque, que nem eu falei para vocês na outra live, né, do vídeo que eu tinha visto também, que acaba dando uma esperança pra gente que já tá há tanto tempo dentro de casa, né? A gente vê uma data, a gente saber uma determinação de que essa situação tá começando, né, a ter uma resolução, vou botar entre aspas, tá?
E, e aí achei bem legal. Aí, claro, subindo ali nas etapas, depois vão começar a abrir lojas, né? Aí depois na terceira etapa abrir shoppings, até chegar na última etapa dos museus, bibliotecas e tudo mais, e até voltar à normalidade. Então, essas são as novidades assim sobre o isolamento, pelo menos aqui na Polônia, de como vai acontecer daqui para frente, né? E eu espero, né, que seja positivo, eu espero que a gente consiga, mesmo com mais gente fora de casa, eu sei que as pessoas estão mais cuidadosas, as pessoas vão tomar mais cuidado, então eu tô tentando ser positiva de que isso daí vai dar certo. Não sei vocês, me contem aí como é que tá na cidade de vocês, como é que vocês estão sentindo, o que vocês acham que poderia ser feito ou não está sendo feito, né, para essa situação, se vocês estão conseguindo ficar em casa, se vocês não estão. Eu sei que para algumas pessoas é muito complicado, principalmente no Brasil, né, que a gente tem diferenças bem grandes, né, para os países aqui da Europa. Então, deixem a experiência de vocês aí. Não tô querendo fazer nenhuma comparação, tá? Eu sei que a situação no Brasil é diferente, a situação nos Estados Unidos é diferente, a situação na Itália é diferente. Eu tô só trazendo como informação, a título de informação, porque eu sei também que tem pessoas com viagem marcada para cá, eu sei que tem pessoas que estão aguardando para vir para cá, então acaba sendo uma luz no fim do túnel, né? Como tá dizendo a Letícia aqui, né? Uma luz no fim do túnel para nós de que essa situação pode estar se amenizando aqui na Polônia, tá?